Meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a palavra do Senhor, do livro de Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5. Estamos fazendo exposição sequenciada desse livro. Chegamos então a esta passagem. Vamos então ouvir a leitura da Santa Palavra do Senhor. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos, para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não estão em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo.
Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas as aves. E de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão, devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez curvar as nossas frontes, invocar o nome do nosso Deus em oração. Bendito Deus e bondoso Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua casa, prontos para ouvir a Tua voz. Adoramos o Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda verdade. Na Tua luz, ó Pai, vemos a luz. O Senhor não deixa nada escondido. Tem revelado a nós a Tua vontade, o Teu Filho, o caminho da salvação, o Seu plano redentivo, de resgatar para si mesmo um povo usurário, pecaminoso. O Senhor tem também, ó Pai, revelado à luz os pecados do Teu próprio povo, com honestidade, com clareza. E assim, ó Pai, vemos que o Senhor é um Deus imparcial, que julga retamente, que não faz distinção entre homem e homem, mas trata a todos igualmente. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que é honesta, que trata do pecado, mas sobretudo nos mostra o Redentor. Pai, trabalha em nosso coração, para que possamos ser um só povo, com um só olhar, uma só mente, para buscar o Teu Filho. Derrama, ó Pai, em nossa assembleia espírito de súplica e oração, para que possamos buscar a Tua face, a face do Deus de Jacó, para termos comunhão contigo. Ó Pai, aqueles que Te temem, o Senhor revela a Tua intimidade, e revela os mistérios da Tua aliança, para aqueles que guardam os Teus mandamentos. Nosso desejo, ó Pai, é estar contigo, é andar humildemente com o Senhor. E assim, ó Pai, lhe suplicamos que o Senhor opere em nós, tanto querer quanto realizar. Que o nosso coração, ó Pai, vemos, está inclinado pela nossa natureza corrupta, pelo pecado que ainda habita em nós, para as coisas deste mundo. Mas lhe pedimos que pelo Teu Espírito o Senhor nos habilite a buscar o Senhor, com inteireza de alma, com diligência, vivendo dignamente do Evangelho de Cristo Jesus, o qual abraçamos, confessamos, proclamamos e dizemos que é nosso. Até quando, ó Deus, habitaremos o nosso pecado? Dá-nos um novo coração. Até quando, Senhor, estaremos nessa frieza? Até quando, Senhor, estaremos guiados pelos nossos próprios desejos? E pedimos que o Senhor opere um avivamento, quebrantamento de coração e de alma, a começar de mim.
trabalha no teu povo. É a tua igreja, ó Pai. Não oramos nada que seja do nosso próprio querer, mas de acordo com a tua promessa. A igreja é tua, que o Senhor comprou com teu sangue. Redimiu, ó Pai, com preço de sangue, preço de morte da cruz do teu filho. E prometeu, por meio dele, lavá-la, purificá-la, edificá-la, santificá-la, para apresentá-la como noiva, sem defeito, sem mancha e sem ruga, para o seu marido, que é Cristo. Faz assim conosco, ó Pai, por meio da pregação da tua palavra nessa noite. Revela-nos o teu Filho, e isso nos basta. Oramos pelos fracos, pelos que estão titubeando. Oramos pelos desolados, pelos cansados, os fracos na fé, os desanimados, os escravizados a pecados. Senhor, opera uma libertação e edifica os muros de Jerusalém para a tua glória. Assim lhe suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das características evidentes da palavra de Deus que mostram a sua origem divina é a sua honestidade. A palavra não tem uma agenda tendenciosa para favorecer um grupo ou outro, mas a palavra mostra com clareza os fatos como eles são. E assim chegamos a esse capítulo e somos confrontados com a realidade nua e crua do pecado no meio do seu povo. No capítulo anterior, os irmãos que estão acompanhando a exposição devem se lembrar que vimos algo maravilhoso que o Senhor estava fazendo no meio do seu povo em Israel. Os irmãos sabem da história de Neemias, que o Senhor o trouxe do exílio babilônico para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam em ruínas. As portas de Jerusalém estavam queimadas. Era uma situação de opróbrio, miséria e desolação. Mas o Senhor, na sua graça, misericórdia, que é fiel à sua aliança, trouxe Neemias para esse fim. E assim eles começaram aquela obra de edificação do muro de Jerusalém. Os inimigos prontamente se mostraram como opositores daquela obra. Os irmãos devem se lembrar de Sanbalat e Tobias, dois homens que, de forma maligna, bolaram estratégias para pôr um fim naquela obra. Primeiro zombaram, escarneceram do povo de Deus, depois planejaram um ataque sistemático, organizado com o exército contra o povo de Deus, que estava empenhado naquela obra de reconstrução do muro. E o que vimos no capítulo 4, o capítulo anterior, foi algo maravilhoso. Pela liderança de Neemias, o povo se uniu como uma só alma, um só espírito, podemos dizer na linguagem dos filipenses, lutando juntos pela fé evangélica. Crianças, jovens, adultos, homens nobres, de muita riqueza, os sacerdotes, os levitas, todos ali estavam empenhados, unidos, sem perceber diferenças sociais, sem perceber diferença de riqueza, todos trabalhando com um só intento de construir o muro. Pegaram em armas, estavam trabalhando com zelo, dia e noite. Foi uma visão maravilhosa daquilo que o Senhor pode operar no meio do seu povo, unindo a eles, unindo o povo para fazer a sua vontade. Vemos a oração de Neemias encorajando o povo de que Deus pelejaria por eles, e assim Deus o fez. Pelejou pelo povo, unido com um só propósito. E ao chegar no capítulo 5, meus irmãos, nos deparamos com algo impressionante. Uma situação que jamais poderíamos imaginar que se seguiria ao capítulo 4. Uma situação estarrecedora.
No capítulo 4, o povo estava unido para se opor ou para se defender dos inimigos de Jerusalém. Porém, no capítulo 5, o povo precisa trabalhar para se defender dos inimigos dentre o próprio povo, entre os seus próprios irmãos. Muralhas estavam sendo edificadas, não para separar o judeu ou o povo de Deus dos seus inimigos, mas muralhas estavam se levantando para trazer divisão no meio do próprio povo. Exploração, pecado de grande monta, é o que lemos aqui. No capítulo 5, logo no verso 1, lemos que o povo, uma parte do povo, levantou um grande clamor. E veja no final do verso 1 que eles clamaram contra os judeus, os seus irmãos. A reclamação que eles traziam, o clamor, um rugido de dor, vinha daquilo que eles estavam sofrendo, padecendo nas mãos daqueles que eram seus irmãos, dos judeus. E a palavra, com toda honestidade, meus irmãos, não camufla, não bota panos quentes, tão diferente dos reis daquela época. Artaxerxes, um rei da Pérsia, certamente magnificava os seus feitos e escondia os seus defeitos. Era assim que os grandes reis daquela época faziam, exageravam de forma quase que milagrosa aquilo que eles tinham feito de bom e esqueciam ou minimizavam as suas derrotas. Mas o nosso Deus é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus de toda a verdade, e Ele mostra o pecado até do seu próprio povo, e é isso que vemos aqui. O problema é que o povo estava passando por uma situação difícil. Se você pensa que está passando por uma crise econômica, você não sabe o que é viver no século V a.C., no meio do povo judeu. Estavam passando por um momento de grande aperto, de grande aflição, economicamente falando. Inimigos de todos os lados. Jerusalém, embora estava sendo reedificada, o templo tenha sido reconstruído, os muros estavam sendo reconstruídos, ainda passava por um momento de tristeza. Não era certamente um momento de glória que Jerusalém já tinha vivido em tempos passados. Era um momento de grande dificuldade. E como sempre, em momentos de grande dificuldade, há sempre aqueles chamados espertinhos, que querem tirar proveito da miséria dos outros. E foi isso que aconteceu aqui. Alguns judeus nobres, ricos, tiraram proveito daquela situação para explorar de forma pecaminosa, de forma usurária, os seus irmãos. E lemos aqui a situação que eles passavam. No verso 2, lemos que faltava comida para os pobres. Somos muitos, diz o texto, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Não conseguimos trabalhar pela nossa subsistência. Por um lado, estamos trabalhando sim no muro, encorajados por ver a obra de Deus avançando. Isso nos anima, mas o estômago está vazio. A conta de luz está ali em cima da mesa para pagar. Cartão de crédito já estourado. Sem dinheiro para fazer mercado. Sem comida. Por conta disso, verso 3 fala que eles hipotecaram as suas casas, as suas vinhas, os seus campos, para não padecer fome total. O único bem que eles tinham, a sua própria terra, as suas próprias casas, tiveram que vender, tiveram que botar no mercado negro, na mão de agiota, para ter algum dinheiro para comer. Verso 4 continua lhes falando da situação. Tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas.
Artaxerxes liberou o povo, liberou Neemias para voltar para Jerusalém e reedificar o muro, e Artaxerxes não estava preocupado que os judeus fossem judeus, que o templo fosse reerguido, mas o seu tributo ele queria. Os seus impostos eles continuava cobrando. Não pense que Artaxerxes era bonzinho. E assim o povo tinha que tomar dinheiro emprestado na mão de agiotas, seus irmãos, para pagar os impostos. Impostos certamente grandes, impostos pesados, e nós sabemos o que é isso. Sofrer na mão de governantes gananciosos. E aqui está uma situação onde os outros que tinham dinheiro, os poucos ricos que não passavam por esses apertos, vendo uma oportunidade para enriquecer mais ainda, emprestando dinheiro com grandes juros, com usúria, para se enriquecer. A situação era tal que no verso 5 fala que até os seus filhos e as suas filhas agora estavam sujeitos a trabalhos forçados, a escravidão. Isso era parte da lei mosaica, tinha provisão para essa situação, onde aquele que se encalacrou, podemos dizer, de forma tão grande, ou está numa situação de tanta miséria, ter que trabalhar como escravo, ter que se entregar, não tendo mais nada, não tendo mais casa, não tendo mais dinheiro, não tendo mais terra, agora ele se entrega. Tudo que tenho é o meu corpo, é o meu trabalho, é o meu serviço, aqui está a única coisa que tenho para poder pagar a dívida. E assim, em termos práticos, se tornavam escravos dos seus próprios irmãos, com o objetivo de enriquecimento e de lucro. Acrescentam aqui no relato, no grande clamor, que até as filhas já estão reduzidas à escravidão. Não só os homens, não só os moços, os filhos homens, que trabalham pesado, mas as filhas também. Muitos comentaristas, estudiosos da palavra, entendem que aqui está um eufemismo de Neemias para dizer que elas já estavam na prostituição. Muitas filhas agora tendo que vender o seu próprio corpo como objeto para poder continuar vivendo, para poder continuar tendo o trigo, enchendo a barriga. E a situação era tão dramática que eles falam: não está em nosso poder evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Chocante, não é? Impactante, não é? Imaginar aquele povo unido, nobres, com escravos, pessoas mais simples, com pessoas de grande capacidade intelectual, trabalhando juntos na reconstrução do muro, e agora, pouco tempo depois, uma situação dessa. Por quê? Por amor ao dinheiro. Tudo isso com o objetivo de se enriquecer. Meus irmãos, emprestar dinheiro com certos juros não é pecado, a Bíblia não condena. Mas o pecado grave aqui é a exploração, a troco da dignidade humana, de fazer o seu irmão sofrer e padecer. E assim vemos essa desunião tão grande no meio de um momento de restauração. Meus irmãos, isso é nada mais, nada menos do que a realidade nua e crua. A realidade é essa que era presente no tempo de Neemias, 500 anos antes de Cristo, e que é presente hoje em nosso meio. Talvez não se pareça exatamente dessa situação, mas às vezes também na igreja, chamada Igreja do Deus Vivo, aqueles que estão unidos em prol do Evangelho, para edificar os muros de Jerusalém com fidelidade, reformados, puritanos, zelosos.
dedicados, porém desunidos. Um tirando proveito do outro, um pisoteando o outro, a troco de dinheiro, às vezes a troco de vaidade, às vezes a troco de fomentar o seu próprio ego, de provar que você tem razão, e um pisa no outro. Meus irmãos, que tristeza, que condição miserável, que condição terrível, que grande clamor, o clamor desse povo. Meus irmãos, se existe um problema grave no meio da igreja, que pode existir, é o problema da desunião. Se tem uma coisa que Deus abomina de forma especial, se tem uma coisa que Ele aborrece como um pecado mais grave, é a separação entre irmãos, é a desunião, é a exploração, é a briga entre aqueles que deveriam estar juntos. A igreja de Deus, em certo sentido, pode ser descrito como uma agência que promove a paz. Em certo sentido, é isso que fazemos. Pregamos a paz por meio de Cristo Jesus. Anunciamos que em Cristo é possível ter paz com Deus, reconciliação. Aqueles que antes eram inimigos, agora passam a gozar da paz com Deus. E paz uns com os outros também. Porém, que incoerência, que câncer, que doença, que pecado grave, quando a agência da paz vive em guerra. Tiago 3,18 diz o seguinte: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça entre os que promovem a paz. A igreja promove a paz por meio de Cristo, e deve semear essa justiça, a justiça de Cristo, em paz, sem brigas e contendas, sem brigas por ego, por divisões. E diz aqui o texto: não está em nosso poder evitar essa situação. Neemias, socorro. O que eles precisavam, meus irmãos, era de um redentor. O que aquele povo precisava era de alguém que viesse, liderasse e promovesse a paz entre os irmãos. Alguém que liderasse não só a defesa contra os inimigos de fora, mas liderasse os conflitos internos. Eles precisavam de um redentor. E é isso que Neemias faz. A partir do verso 6, lemos que ao Neemias ouvir esse clamor, ele se aborreceu muito. Foi tomado de uma ira santa. Como o Senhor Jesus Cristo, ao ver a sua casa, chamada casa de oração, ser tornada em covil de salteadores, pegou um azorrague na mão, um chicote, e expulsou os cambistas, daqueles que eram usurários do meio do povo. Assim Neemias foi tomado do mesmo sentimento, um sentimento de ira santa contra o pecado do povo. Ele chamou uma assembleia, um grande ajuntamento, chamou os nobres, os magistrados, no verso 7, aqueles que tinham poder para confrontá-los no seu pecado. E Neemias não mede palavras. Sois usurários, cada um para com seu irmão. Vocês têm violado a lei. Vocês têm vivido uma vida de ganância extrema, coletando de forma ilegítima aquilo que você não deveria estar coletando. Não vivendo uma vida de contentamento com a riqueza que você já tem, pois são nobres, mas
querendo mais e mais e mais, a custo da miséria do seu irmão que está ali, vivendo como agiotas no meio do povo. Sois usurários. Meus irmãos, Neemias fez com que o seu ponto ou sua argumentação rapidamente fosse estabelecida, ou estabelecido. No verso 9 lemos que os nobres e os magistrados se calaram. Nada teriam a dizer. Não tinham como argumentar, se defender diante daquela situação. Se calaram, diz o texto, e não acharam o que responder. Não tinha argumento. Não tinha como justificar aquela situação. Se constrangeram, viram o seu pecado e ficaram em silêncio. E Neemias, então, foi bem sucedido. Aqueles que se tinham cometido a ofensa foram possuídos de uma convicção de pecado. E além disso, Neemias trabalha não só para que eles reconhecessem o pecado, confessassem a miséria que tinham feito, mas também trabalhasse para restituição, trazer de volta a justiça. Interessante o verso 10. Neemias reconhece, em parte, que ele mesmo tinha se enredado um pouco, talvez, naquela situação. Meus irmãos, Neemias era um homem rico. Ele era um oficial de Artaxerxes que tinha recebido um cheque em branco para operar como governador de Judá e liderar a reconstrução do muro. E ele diz aqui que também se envolveu um pouco nesse lance de emprestar dinheiro e trigo. Mas ele fala qual foi então a sua postura. Demos de mão a esse empréstimo, deixamos para lá, emprestamos sem esperar a paga. Eles precisavam e demos. E assim então vocês devem restituir hoje, vos peço, verso 11, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do trigo, do dinheiro, do vinho, do azeite, que exigiste deles. O que Neemias faz, para todos os efeitos, é aquilo que a palavra estabelece como o ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano, depois de um período, se não me engano, 6 anos, onde aqueles que adquiriram terras de seus irmãos deveriam retornar à terra, deveriam fazer restituição, para que não houvesse desequilíbrio entre o povo de Deus, para que um não se enriquecesse demais à custa do outro, e houvesse então a restituição forçada pela lei, houvesse equilíbrio, houvesse uma igualdade entre os irmãos. E foi isso que Neemias faz, nada menos do que um ano do jubileu fora de época, e numa só tacada ele cancela dívidas, restaura terras e vinhas aos seus donos originais e liberta cativos, liberta escravos do seu trabalho forçado, liberta mulheres da prostituição, homens do trabalho forçado, e faz com que aquele povo jurasse um voto, um juramento solene para assim fazer. E o povo fez. Restituir-lhes-emos, diz o texto, e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Neemias foi um redentor para o povo. E meus irmãos, o que Neemias é para esse povo, Cristo representa para nós. Neemias, em muitos aspectos, ele é um tipo de Cristo, muito inferior, muito limitado, mas operando pelo mesmo princípio.
Esse termo redentor é usado na palavra de Deus, muitas vezes para falar do próprio Deus. No Salmo 19, verso 14, o salmista chama o Senhor de rocha minha e redentor meu. No Salmo 78, verso 35, o salmista fala: ó Deus Altíssimo, o seu redentor, o redentor de Jerusalém. E era isso que Deus fez com o seu povo. Fez com o seu povo tirando-os do Egito, resgatando o povo da servidão, do escravo, da mão de estrangeiros. Mas sobretudo Ele faz isso nos nossos corações, nos resgatando do nosso opróbrio, nos resgatando da nossa miséria. E de que maneira então podemos trazer esse paralelo de Neemias para com o Senhor Jesus Cristo? Bom, em primeiro lugar, vemos que Neemias, assim como o grande Redentor faz, usou a lei de Deus para trazer convicção de pecado. A lei de Moisés, falando da usura e do pecado de exploração, para fazer o povo ser consciente de que precisavam de um resgatador. Romanos 3, a partir do verso 19, fala desse uso da lei. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, os diz para que os que vivem debaixo da lei se calem, para que toda boca se cale, que todo mundo seja culpável perante Deus. Para que tenha esse efeito aqui que lemos no verso 9, que se calaram e não acharam o que responder. Confrontado com a lei de Moisés, confrontado com a lei do Senhor, com seu padrão moral de perfeita santidade, o homem se cale e reconheça que é pecador. Para que todo mundo seja culpável perante Deus, não tem argumentos para apresentar, para justificar a sua miséria. A verdade é que todos nós, espiritualmente, em um momento ou outro da nossa vida, operou com esses judeus aqui, usurários. Talvez o seu pecado não tenha sido usura, tenha sido outro. Idolatria da sua própria vontade, lascívia, mentira, egoísmo, não dá glória a Deus. De uma forma ou outra, todos devemos se calar perante a lei, perante o padrão do Deus Santo, e não apresentar desculpas ou objeções. O salmista no Salmo 51 fala no verso 4: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Não tenho o que falar, pequei contra o Senhor. Meus irmãos, é isso que Cristo faz. Ele faz por meio dos seus ministros, pregando a palavra de Deus, pregando o seu padrão de santidade moral, pregando o que Ele exige de nós, para que toda boca se cale perante Ele. Pregamos a Cristo, este crucificado, por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus é dito que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse trabalho do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é operado no nosso coração. Mas Cristo não nos deixa assim. Ele não nos deixa mudo, calados. Mas Ele apresenta também a sua redenção, semelhante como Neemias fez. Pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele traz liberdade aos cativos, aqueles que eram estrangeiros, alienados, separados, marginalizados, oprimidos, explorados. Ele os traz para junto de si, para a sua própria família, a família de Deus, dá status de filho de Deus, dá irmãos e irmãs. Ele nos ensina a amar uns aos outros, a fazer juramentos solenes de não explorar os irmãos, mas viver com dignidade. Ele nos ensina a ser
generosos para com a casa de Deus. Como lemos em Gálatas 6:10, ele nos ensina para, toda vez que tivermos oportunidade, de fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé, especialmente aos fiéis. Cristo é a nossa paz. Ele opera essa restauração no nosso meio. Cristo é a solução, meus irmãos, para os nossos problemas de desunião. Disse o apóstolo Paulo, lidando com o problema de desunião na igreja de Corinto: acaso Cristo está dividido? Acaso o seu corpo pode ser seccionado, por assim dizer, separado? Não, Cristo é um. E assim toda contenda, toda divisão deve ser posta por fim. Cristo é a nossa paz, Ele é a nossa redenção. Meus irmãos, Neemias era imperfeito. Ele também era um pecador, ele também precisava de redenção. E toda mudança que ele fez, que ele implementou, ele fez até certo ponto de forma externa. Ele fez com que o povo jurasse, retornasse os bens, operasse restituição, mas Neemias não tinha poder para operar uma transformação de coração. Talvez a usura tivesse sido interrompida na prática, mas continuasse no coração, não sabemos. O poder de compra de Neemias era limitado, por assim dizer. Mas Cristo é um perfeito redentor, aquele que guardou a lei perfeitamente e que pode operar a redenção por completo no nosso próprio coração. Ele pode fazer de homens usurários, homens agora que cobiçam riquezas celestiais, que buscam a Deus e o bem do próximo. Neemias resgatou o povo de uma escravidão física. O Senhor Jesus Cristo nos resgata de uma escravidão espiritual e da morte. Neemias redimiu o povo pelaquilo que ele falou, pela sua exortação dura e firme como líder. Cristo nos redimiu pelo seu sangue, pela sua morte. Pagou o preço necessário. Neemias resgatou o povo para uma liberdade temporária, mas Cristo nos deu uma herança eterna, com os santos na luz. Nos resgatou eternamente, completamente, para habitarmos de maneira ilimitada, sem fim, na presença do Senhor. Meus irmãos, quão maior é a obra de Cristo, o nosso Redentor. Ele é aquilo que precisamos. E veja o exemplo de Neemias a partir do verso 13. A partir do verso 14, Neemias relata qual foi sua postura no meio do povo. Ele faz aqui, nesses versículos do 14 ao 19, um relato de como ele se portou, não só naquela ocasião de exploração do povo, mas em todo o tempo que ele liderou o povo de Deus em Judá. Nesses 12 anos que ele passou lá, ele fala aqui no verso 14, ele se portou com toda a integridade. Ele era um governador oficial de Artaxerxes em Judá. E ele, meus irmãos, Neemias, tinha direitos, privilégios legais que ele poderia gozar. Como governador, ele tinha direito de receber impostos do povo, comida fina, pão, vinho. No verso 15 fala que ele tinha direito a 40 ciclos de prata. E é difícil fazer a conversão desse valor para a nossa moeda atual, mas deixe-me dizer, é muito dinheiro. Neemias tinha direito legal de receber das mãos do povo muito dinheiro, e ele assim não faz. Diz-nos o texto que ele abriu mão de tudo isso. Neemias fala que os primeiros governadores que vieram antes dele oprimiram o povo, assim como os nobres e os magistrados. Lhe tomaram pão e vinho, os impostos, os 40 ciclos, e dominaram até os moços, até os empregados do governador,
oprimiam o povo. Porém, Neemias não fez assim. Ele agiu com integridade. Não só ele redimiu o povo, mas ele deu exemplo. Ele adornou a sua mensagem, a sua missão. A sua missão era trazer restauração do povo, do exílio, do tempo de disciplina, e ele adornou esse seu objetivo com uma vida de piedade, sem usura e sem ganância. Ele diz aqui: fiz reparação, não comprei terra do povo. Os meus moços, os meus servos, ele diz assim, trabalharam para ajudar o povo e não para explorar o povo. Era hospitaleiro, ele fala. E às minhas custas, eu ajudei o povo. Eu dei do que precisava do meu próprio bolso. E nem por isso exigi o pão devido ao governador. Porquanto a servidão desse povo era grande. Meus irmãos, por que Neemias agiu assim? Algumas razões aqui nos dito no texto. 3 razões. Primeiro, porque ele era temente a Deus. Diz aqui no verso 15: não fiz isso por causa do temor de Deus. Esse era o caráter de Neemias, um homem sábio que temia ao Senhor. A palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Falar do temor do Senhor, um termo muito comum no Antigo Testamento, era dizer, em outras palavras, ele tinha fé em Deus, usando a linguagem do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor era muitas vezes descrito como o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso de Israel, e a resposta típica era temer esse Senhor. Era a resposta de fé que era exigida do povo, era temê-lo, e devemos continuar temendo ao Senhor. E esse era o caráter de Neemias. Temia a Deus, se guardava os seus caminhos para viver com integridade, reconhecia que ele estava debaixo, não do governo de Artaxerxes, mas sobretudo debaixo do governo soberano do Senhor, Criador dos céus e da terra, e assim ele procedia em todos os aspectos da sua vida, por temor a Deus. Em segundo lugar, ele agiu assim, porque ele tinha compaixão do povo. Ele fala aqui no verso 18, que não exigia o pão que lhe era devido, nem os impostos e nem os privilégios. No final do verso 18, porquanto a servidão deste povo era grande. Era um homem de sensibilidade. Neemias era um pastor de ovelhas, que era capaz de enxergar a miséria daquele povo, a opressão que aquele povo estava, de pecado ou de miséria, de sofrimento, e ele não teria coragem de ser um instrumento para acrescentar, ainda que tivesse o direito, peso sobre aquele povo. Quão diferente dos nossos governantes, não é? Vivemos numa nação que passa por grande aflição, grande opróbrio, escravidão, quase. Porém, o que interessa aos nossos governantes é multiplicar impostos, é multiplicar o peso que está sobre os nossos lombos, para ter o deles primeiro, ainda que já tem muito. Mas quão diferente a atitude de Neemias. E não foi assim com o nosso Salvador? Não foi assim com o nosso Senhor e Redentor, o nosso Cristo, que tem direito sobre tudo, que tem direito sobre cada molécula, cada átomo, cada partícula dessa criação pertence a Ele. Os impostos que são devidos a Ele, são devidos justamente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porém, é dito lá em Filipenses, passagem que vamos considerar nas nossas próximas exposições, que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus.
mas se revestiu da forma de servo, se despiu da sua glória e assumiu a forma de servo. Não considerou os privilégios que lhe eram devidos. Ele é Deus. Não era usurpação, não era coisa indevida, não era quebrar a lei, ser considerado como Deus, pois ele era Deus, ele é Deus. Mas assumiu a forma de servo. Não exigiu o pão que lhe foi devido. Nasceu numa manjedoura, condições humildes, precárias. Viveu como simples carpinteiro. O nosso Salvador não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele temia a Deus, temia o seu Pai, e porque ele tinha compaixão do seu povo, em grande aflição. E ele foi o mais fundo que poderia ir, em todos os aspectos da existência humana, exceto o pecado, por compaixão. Foi fundo economicamente, foi fundo socialmente, todos o abandonaram. Foi fundo espiritualmente. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição para que fôssemos abençoados. Como lemos em Coríntios, 2 Coríntios, se não me engano, ele se fez pobre para que fôssemos ricos espiritualmente. Interessante o último verso dessa passagem. Neemias, um homem de oração, mais uma vez conclui esse relatório como uma oração. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz a este povo. Eu não sei o que você pensa dessa oração. Será que Neemias está aqui falando: Senhor, olha a minha justiça, lembre-te do que eu fiz, não esqueça que eu mereci, que eu mereço, que eu sou muito bom? É a oração de um servo falando para o Senhor que viveu com integridade. Não é a oração de um fariseu, meu irmão. Não é a oração daquele que diz: sou merecedor, sou justo. Mas é a oração que eu e você devemos fazer. A oração do apóstolo Paulo, que fala: combati o combate, corri a carreira que me foi proposta, e agora está reservada para mim uma coroa de glória. Lembra-te de mim, Senhor, que vivi com integridade. Neemias, se estivesse aqui, seria o primeiro a reconhecer, como ele foi aqui, já disse antes, que ele é pecador, que as suas obras estavam longe da perfeição, que a sua liderança era imperfeita, que havia muito mais do que ele poderia fazer. Mas na sua humildade, pela graça, ele disse: Senhor, te servi com integridade. Podemos fazer isso, meus irmãos, não é errado. Uma criança às vezes faz um desenho, um pedaço de papel, horrível, pega o lápis e risca tudo, não tem simetria, não tem nada, mas ele faz para nos agradar, e traz para o seu pai e para a sua mãe: aqui está o que eu fiz para você. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Essas são as obras que temos para apresentar ao Senhor. E Ele recebe, e Ele olha, e Ele se alegra com o seu povo que viveu para o Senhor. Lembrando da exposição da manhã, lembrando daqueles que vivem com dignidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Neemias foi um homem que viveu assim, e ele pôde orar assim como Paulo foi, assim como muitos servos do Senhor foram, imperfeitos, mas vivendo com dignidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim Neemias é um modelo do Senhor Jesus Cristo, um tipo do Senhor Jesus Cristo, um exemplo para nós, para vivermos com integridade no Senhor.
que o Senhor opere essa restauração em nosso meio. Precisamos de Cristo para fazer essa mesma obra em nós, nos dando união, resgatando o cativo, do cativeiro, o cativo, do pecado, o pecador, e nos fazendo íntegros na sua presença, para viver para Ele. Quem é o seu Redentor? Quem é que Ele tem redimido da sua condição de escravidão? Você já creu no Senhor Jesus Cristo? É hora de abraçá-lo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como nos dias de Meribá e de Massá. Hoje é o tempo do arrependimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor o Salmo 133, Salmo de número 133.